você que nos acompanha. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, um programa de extensão e pesquisa sobre jornalismo e cultura na vida social, feito pelo Centro de Crítica da Mídia e a pós-graduação em comunicação da PUC Minas. Eu sou Hércio Sena e estou acompanhado pelo professor e pesquisador José Milton Santos. Olá, Zé! Olá, Hércio. Olá, Nara. E minhas saudações aos nossos telespectadores. Também estou acompanhado pela professora e pesquisadora Nara Scabin. Olá, Nara. Olá, Hércio. Olá, Zé. E olá também a quem nos acompanha de casa. Hoje o programa será sobre a cobertura da mídia dentro da participação do campo da esquerda na reforma ministerial do presidente Lula, mas também a premiação que aconteceu no Oscar de melhor filme estrangeiro com o nosso brasileiro Ainda Estou Aqui. Bem, e para começar então, nós vamos iniciar agora entre nós o debate sobre a reforma ministerial. Zé, como que os meios de comunicação da imprensa comercial têm tratado a participação do campo da esquerda na reforma ministerial do presidente Lula? Hércio, desde as eleições do ano passado, que podemos dizer toda a mídia tem ressaltado muito a ampliação do espaço da direita, não da ultradireita, mas da direita nas eleições municipais. E aí, a previsão, de uma maneira geral, é de que a esquerda perderia espaço, que a direita ocuparia mais ministérios, porque era desproporcional o PT ocupar tantas vagas. É um pouco o hábito que a gente tem, né? Desde o governo Fernando Henrique, a eleição municipal, ela sempre acaba sendo um termômetro para onde o governo deve ir. Então, se teve um crescimento da direita, se esperava que o governo Lula caminharia mais para a direita do espectro político. E o que se vê é uma reforma que contraria um pouco essas expectativas, inclusive que a mídia aventou que seriam colocadas, né, a partir do resultado da eleição municipal do ano passado. Ao contrário de muitas análises, as eleições municipais não têm tanto peso na eleição presidencial. São duas lógicas bastante distintas. Então, não era de se esperar que aqueles prognósticos de que a direita ocuparia uma boa parte do ministério em detrimento do PT acontecesse. Uhum. E realmente, até agora, a reforma ainda não está completa, até agora isso não aconteceu. E como que a mídia independente trabalhou aí, principalmente esses aspectos que envolve até pessoas de esquerda, como a Gleice, o próprio Boulos, né, presentes no governo Lula nesse novo momento? A recepção foi muito boa, mas tem tido também muita crítica. Eu diria que a crítica que sintetiza as demais é a do Roberto Amaral, que foi ministro da Ciência e Tecnologia no primeiro governo Lula, e ele publicou um longo artigo na Carta Capital, intitulado Esquerda e Governo Lula, Desafios em um Mundo em Convulsão. E tem dois aspectos que é mais ou menos recorrente, que são as mesmas críticas que o Zé Dirceu, o Zé Genuíno têm feito à atuação da esquerda. Roberto Amaral afirma: o realismo político, a leitura do real, não implica conversão ao império das circunstâncias, mas por conhecê-lo, compromete-se a conhecer e construir as condições objetivas para a sua superação. Assim, ao sustentar que o governo, cuja eleição ajudou a viabilizar, a esquerda torna-se agente do processo social e a esquerda é movimento. Entretanto, há uma certa crítica a essa fragilização da esquerda, inclusive ao pouco poder que ela tem demonstrado em conseguir fazer mobilizações que possam pressionar para
concretização dos seus objetivos. Roberto Amaral continua: ao ignorar a luta de classes e abandonar o proselitismo socialista, naturalizamos a desigualdade social obscena. E ao nos ausentarmos do enfrentamento, passamos a ser vistos como parte do sistema neoliberal, tornando-nos mantenedores da ordem na qual nossos governos e nossos agentes são eleitos para governar em minoria. Então, Nara, chamando você para esse debate, é importante a gente pensar que, na realidade, embora o governo está fazendo aí esse movimento para trazer a esquerda também para o centro de decisões, para definir as políticas do governo Lula, a gente vê que há uma fragilidade, como o Zé bem colocou, né, da esquerda também fazer o seu próprio papel, que é manter mobilizada a população. Inclusive em outros governos que não eram de esquerda, né, o movimento social conseguiu conquistas para a maioria da população, exatamente por causa dessa atuação. E esse é um ingrediente que falta nessa conjuntura. Como é que você vê esse processo? Eu concordo plenamente, Erso. O papel da esquerda, né, nesse governo Lula 3, que é um governo de frente ampla, de coalizão, né, é também o de pressionar o governo para ele vir mais para a esquerda, né? Então a gente tem aí um desafio que é, tudo bem, por um lado o governo Lula está incorporando mais figuras políticas de esquerda, mas será que essas figuras também, ao serem incorporadas, não são neutralizadas ou não vão mais para o centro, né? Já que é um governo de frente, um governo que tem uma atuação aí mais de centro, né? Então essa que é a grande questão. Ao mesmo tempo, para a imprensa comercial, na cobertura, o Zé antecipou alguns elementos aí da mídia alternativa independente, né, Zé? É um escândalo ali o governo Lula trazer figuras de esquerda para compor o governo, embora seja um governo de, né, assim, um partido e um presidente do PT, né, de centro-esquerda, né? Claro, é nada mais natural, até para que o plano de governo se cumpra, que tenha pessoas de esquerda ali, mas a imprensa comercial trata como uma radicalização, como se houvesse radicalização, não há radicalização alguma. Porque ela vai sempre fazer essa pressão para que qualquer governo vá sempre mais para as políticas neoliberais que defendem os interesses do espectro à direita, né? Enfim, é um cenário de tensão que a gente continua vivendo aí no governo Lula. Mas a gente agora vai para a pergunta de um estudante de jornalismo, o Pedro Henrique Galvão, que vai fazer uma pergunta para você, Zé. Olá a todos, eu me chamo Pedro, sou estudante de jornalismo do terceiro período na PUC Minas e eu gostaria de fazer uma pergunta para o José Milton. Diante da reforma ministerial que está sendo conduzida pelo presidente Lula, marcada pela possível indicação de Guilherme Boulos e de 3 ministros do PSD nessa atual fase de baixa popularidade do governo, onde a aprovação gira em torno de 24%, como o senhor avalia o impacto dessas nomeações na coesão interna do governo e na sua capacidade de implementar políticas alinhadas às expectativas de sua base eleitoral tradicional? Essa pergunta é muito boa, até porque me parece que o nome do Boulos foi cogitado justamente para perceber quais as reações, porque até o momento da gravação desse programa não há nenhuma decisão, mas também não há nenhum desmentido, né? Então, portanto, fica essa interrogação. Agora, por outro lado, se no passado Boulos era tido como um político sectário e de esquerda mais extrema, hoje a imagem dele já não é essa mais. Tanto que ele foi o deputado mais votado em São Paulo, deputado federal mais votado. E nós vemos também que o desempenho dele na campanha para a prefeitura da cidade de São Paulo foi um desempenho que não demonstrou nenhuma radicalização. Aliás, ele foi até criticado por isso, por certos setores da esquerda. Então, eu acredito que a provável ou possível incorporação do Boulos no ministério não vai significar uma mudança muito profunda, mas vai significar, sim, a possibilidade de que o governo tenha mais presença no movimento social e tenha mais possibilidades de articulação
com as suas bases tradicionais. Então, Nara, nesse momento aí, a chegada do Boulos casa um pouco com aquilo que você falou anteriormente, né? É um novo desenho, se vier a ser concretizado, em que essas apostas são feitas para esse novo momento aí de enfrentamento, inclusive com os problemas advindos aí também dessa visão de que o governo não tem a mesma popularidade que teve os primeiros governos do Lula, os primeiros governos do Lula nesse mesmo momento, né? Exatamente, né? E também me parece, como o Zé aponta, uma tentativa de aceno para a base eleitoral histórica do PT, como foi também a nomeação da Gleisi Hoffmann, né? Que também é uma pessoa que tem esse papel importante, mas acho que vale ressaltar que é uma possível indicação aí do Boulos também intensifica uma crise interna que tem acontecido aí no PSOL, né, em função da forma como o PSOL se posiciona em relação ao governo Lula, né? Então a gente tem uma ala mais à esquerda do PSOL, né, da qual não faz parte o Guilherme Boulos, né, que tem sido bastante crítica em relação, né, ao que eles consideram uma adesão pouco crítica, né, do PSOL em relação, especialmente dessa ala liderada pelo Boulos, né, em relação sobretudo a política econômica do governo Lula. Então essa possível nomeação aí do Boulos pode, né, tende aí também a acirrar uma crise interna no próprio PSOL. A gente vai seguir com esse debate daqui a pouco. Vamos para o intervalo e no segundo bloco continuaremos o nosso diálogo. O Olhar Crítico está de volta com o professor José Milton Santos e a professora Nara Scabin. Zé, você disse que as eleições municipais não são necessariamente uma antessala, no sentido assim, de ser uma prévia do que será a eleição presidencial. Até porque são eleições de natureza diferente. Uma coisa é eleição no município, outra coisa uma eleição no âmbito nacional, as próprias questões que demandam o debate são de natureza muito diferentes, mas acaba que essa reforma, do ponto de vista de um planejamento e de uma estratégia de governo, talvez seja a última antes das eleições de 2026, né? A não ser que aconteça aí no meio alguma coisa fora do rumo, né? Fora do previsto, para que o governo mexa novamente no seu ministério. E de que maneira que você entende que esse desenho que está sendo feito agora aponta para a estratégia do governo Lula nas eleições de 2026? Eu acredito que essa mudança está sendo feita exatamente com esse objetivo. Nós temos que lembrar que os partidos do Centrão não apoiaram Lula nas eleições de 1922. Uhum. Eles participam desse governo de coalizão... De 2022, né? 2022. Isso. Mas eles participam desse governo de coalizão, mas não participaram da frente que se opôs ao Bolsonaro. Portanto, eu acho que ao fortalecer as figuras representativas e mais expressivas da esquerda, o governo tem a chance de se reconectar com a maioria da população, de conseguir uma melhor comunicação, que tem sido também uma crítica constante ao governo Lula, e fazer com que aquilo que efetivamente o governo tem realizado e conseguido passe a ser percebido como algo importante e parte intrínseca do seu programa de governo. E nesse debate, Nara, como é que você vê a ênfase na justificativa da governabilidade? Será que esse debate hoje não é visto como um problema? Na imprensa comercial me parece que sim, né? Que essa cobertura vai o tempo todo destacar, olha, mas como é que o governo Lula vai governar? Tem que governar com o Centrão, tem a questão das emendas parlamentares, né? Precisa articular melhor com o Centrão, inclusive a saída, né, do Padilha e a substituição pela Gleisi Hoffmann, um pouco nesse sentido, né, de tentar articular melhor a partir, né, do Ministério das Relações Institucionais, essa relação com o Centrão, para que o governo possa
apesar de estar ali com figuras de esquerda, né, ter mais condições de governar nessa aliança com o Centrão. Então, existe isso, né, me parece que essa questão, né, muito colocada pela cobertura política da imprensa comercial. Olha, o governo Lula está em maus lençóis, ele precisa, né, pode trazer os nomes de esquerda, mas ele vai precisar fazer as alianças e governar também com o Centrão, para o Centrão. Por outro lado, tem uma crítica que vem da esquerda, muito na chave do que o Zé falou, já pensando nas eleições, né, de 2026, que é a crítica de que, olha, se o governo Lula também não atender às necessidades da classe trabalhadora e, sobretudo, não o fizer por meio de uma outra política econômica, ou pelo menos de algumas questões de política econômica, essa questão da política econômica é muito importante para a crítica à esquerda, né? A crítica que se faz à esquerda do governo. Então, uma crítica que é muito dirigida ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? E o arcabouço fiscal, né? Então, a gente tem também essa discussão sobre a partir da esquerda, de que essas mudanças podem ser mais cosméticas ali no governo se você não mudar aquilo que o governo tem feito em termos de política econômica, que é onde o governo Lula 3 também se diferencia muito dos governos Lula 1 e 2, que tinham ali, né, pressões neoliberais, tinham que incorporar algumas políticas, mas que conseguiram, até porque era uma outra conjuntura, né, inclusive internacional, econômica, enfim, né, proporcionar mais avanços para a classe trabalhadora. Pois só dentro disso que a Nara está dizendo, assim, a gente, alguns analistas falam que o presidencialismo de coalizão, que representou aí tanto nos governos da Nova República, uma força grande do Executivo e uma negociação com a base de apoio em torno das emendas, né, ou de algumas obras em ministérios, espaço no gerenciamento vamos dizer assim, dos recursos do Ministério, e que com as emendas parlamentares já garantidas, esse poder de barganha do governo não existe mais. Você entende que esse é um elemento também dificultador dessa reforma e dessa ação política do governo Lula nesse momento? Na verdade, ao levantar a questão, você já respondeu. O Congresso adquiriu muito poder com essa questão das emendas impositivas, né? Os 50 bilhões de emendas equivale a todos os recursos do PAC, do Programa de Aceleração de Crescimento, né? E, portanto, o poder do governo, o poder do poder executivo se reduziu e o poder do Congresso aumentou, evidentemente, né? Então, isso é bastante perceptível. Agora, não que o apetite por ministérios tenha diminuído, pelo contrário, nós temos percebido as pressões, principalmente via grande imprensa comercial, no sentido de que o governo cada vez mais caminha em direção à direita. Então, esse é um dado da realidade, como nós dois aqui concordamos, mas ainda existe apetite para novas demandas ainda em torno desse governo, né? Mas uma coisa também, Zé, que eu queria que você comentasse, a partir da sua pesquisa, como é que foi a repercussão na imprensa alternativa, na imprensa independente, mesmo no geral, em relação à visita que o Lula fez aos acampamentos do MST, inclusive sobrevoando, né? Teve cenas ali que circularam bastante nas redes sociais. Como é que isso foi analisado e recebido aí por essa mídia? Foi percebido como o principal gesto de mudança política do governo Lula, porque é a primeira vez que ele vai em um assentamento do MST. E não foi apenas uma visita, foi a regularização de mais de 1.200 lotes dos assentamentos, né? Então, tanto esse contato que ele tem tido mais a miúde, através de programas de rádio em cada região, essa visita marcou talvez uma reaproximação dos movimentos sociais e uma inflexão no sentido de atender às demandas do MST pela aceleração da reforma agrária.
E nada melhor do que um movimento dos trabalhadores sem terra, que é simbólico, né, nesse imaginário da população brasileira como algo que representa a voz popular da esquerda no Brasil, né? Sem dúvida, e acho que tem aí um tensionamento também, né, de uma questão que é essa política do governo, a atuação especificamente do Ministério da Agricultura, que tem se comportado como um Ministério do Agro, né, no governo. O Ministro da Agricultura se comporta como um Ministro do Agro. Então tem um tensionamento também aí, quando o Lula vai e acena, né, para os trabalhadores sem terra, para a perspectiva da agricultura familiar, né, da agroecologia. Então você tem também aí, o Ministro do Agro não gostou muito, mas ele faz esse aceno, né, então acho que isso é importante, inclusive numa dimensão simbólica, né? Essa visita gerou imagens que são muito simbólicas, né? Do Lula visitando ali o MST. Alguns ministérios, né, Nara? Como a gente já comentou aqui, o Múcio no Exército, o ministro do Agro, né? Eles parecem mais o presidente do sindicato desses setores, né? Os lobistas daquele ministério que eles representam, né? Ao invés de ser alguém que vai pensar a política do governo para aquele setor, ele é um lobista. É o cara que pensa os interesses do setor dentro do governo. E vai brigar com o governo, inclusive. Exato, e tensionar o governo, mas aqui tá, não é, Zé? A gente tem, mas enfim, em relação então, Zé, se a gente pegasse aqui a partir desse quadro, né? Como é que fica então configurado essas pressões, né? O papel do Centrão hoje? Qual o sinal mais claro que esse conjunto de forças políticas, né, nomeado de Centrão, composto por vários partidos e que você chama bem de direitão, né? Como é que ele se posiciona em relação então a esse novo momento? Bom, a gente tem que perceber que o Centrão também não constitui um todo homogêneo. Eles têm as suas contradições e em todos os partidos do Centrão tem uma ala que está alinhada com a oposição ao governo Lula, tem uma outra ala que o apoia. Então, eu acredito que essa correlação de forças não deve se alterar. Como também a participação dos partidos Centrão no Ministério não deve crescer muito além do que já tem. Embora haja perspectiva de que alguns ministérios o PT vai perder. E para fechar esse debate, Zé, como é que a mídia independente e as principais lideranças do campo progressista que manifestaram nessa mídia independente colocam os principais desafios para o governo Lula chegar até 2026? O que tem sido percebido nas análises que eu tenho acompanhado na imprensa independente é o seguinte, é que o governo tem as suas limitações. Ele tem, com esses compromissos, por ser um governo de coalizão, que, na verdade, a pressão maior da mídia independente não é sobre o governo, é sobre a esquerda. Para que a esquerda avance na mobilização e na reivindicação e, com isso, faça aquilo que o próprio Lula já pediu. Me pressione, né? Bom, então a gente vai seguir agora com um outro debate, mas depois do intervalo. O segundo bloco fica por aqui. Voltaremos já já. O Olhar Crítico está de volta. Vamos agora discutir um outro assunto. E, para debater esse novo assunto, a gente vai falar sobre a premiação do Oscar, do filme Ainda Estou Aqui, com o Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Então, para começar, para situar esse debate aqui, a gente vai iniciar conversando, Nara, a partir da sua pesquisa, né? O que fez, né? O que esse filme traz que faz com que ele tenha a importância que foi dada a ele nesse momento da conjuntura brasileira? Bom, o filme ele tem, a gente consegue pensar, né, em várias singularidades que tornam esse filme um caso assim de destaque, um caso único, né, na cinematografia brasileira recente. A gente tem qualidades estéticas inegáveis no filme, né? O Walter Salles, ele é um grande
diretor, um grande diretor, assim, inclusive de elenco, né? Ele dirige muito bem o seu elenco, então ele consegue extrair muita dramaticidade desse elenco. Esse é um aspecto que tem sido muito ressaltado nas críticas, né? Tem também ali uma singularidade estética no filme que é muito interessante, e que é inclusive a leitura que a Fernanda Torres faz, né, do filme, que ele é um filme dramático, mas não é um filme de melodrama, embora ele acene para uma tradição de melodrama que é muito também, né, disseminada no Brasil. Isso também talvez explique a sua popularidade. Senão, também não dialogaria com a população, né? Mas ele não é exatamente um melodrama. A Fernanda Torres considera o filme muito mais uma tragédia, nos moldes da tragédia grega, assim. Então, é a dimensão da tragédia que articula o drama privado com a vida política, né? Essa dimensão da polis. Então, ele é um filme muito político na sua dimensão dramática, né? Então, isso também é bastante, assim, interessante no filme, né? Ele também articula diferentes matrizes aí da memória sobre a ditadura empresarial militar. Eu gosto da leitura do professor Marcos Napolitano, da USP, em que ele aponta que a gente tem, né, no cinema, nos filmes sobre ditadura no Brasil, diferentes matrizes de memória, ou diferentes formas de memória. E tem duas formas de memória que ele identifica que me parecem estar presentes no Ainda Estou Aqui, que talvez ajude também a explicar essa potência do filme em dialogar com o passado, que é tanto uma memória que o Napolitano vai chamar de uma memória hegemônica, ou uma memória mais liberal, né, de vertente mais liberal, que é uma memória que valoriza a questão da resistência da sociedade frente à ditadura, mas é uma ditadura, assim, um pouco a ditadura do Estado. Você não tem muito ali a nomeação de quem fez parte das empresas, da sociedade civil, é a ditadura contra a sociedade, né? Então, essa seria uma memória mais hegemônica, mais liberal, que está no filme, ela é acionada no filme, né, pela trajetória da Eunice ali. Tem alguma cena que me parece muito emblemática e que não por acaso foi uma das cenas que mais assim, viralizou, inclusive nas redes do filme, que é aquela em que a família Paiva, né, vai posar para uma foto e ela diz que eles vão sorrir, né? Esse é um elemento importante dessa memória hegemônica, que é a memória da resistência. E tem também, por outro lado, uma memória, que é a memória do trauma, né, aí na terminologia do Napolitano, que também eu acho que está acionada no filme, na medida em que o filme discute a questão das políticas de reparação históricas, né? E aí tem uma outra cena que também, eu diria que está entre as cenas que mais circularam, né, do filme, que é a cena da Eunice Paiva conseguindo ali a certidão de óbito, né, do Rubens Paiva, mais de 20 anos após o seu assassinato pela ditadura. Então, essas duas dimensões, a da resistência e a do trauma, estão articuladas ali no filme, né? E aí tem uma terceira questão, que é a circulação do filme, porque o filme ele acontece também na sociedade, né, pelo que a sociedade faz com ele. E aí ele acionou uma circulação que é tanto muito afetiva, por um lado, me parece, que os brasileiros têm um carinho muito grande, principalmente pela Fernanda Torres como uma atriz cômica de TV, né? Isso é importante também. O Brasil é um país de tradição cômica muito forte, e ela, embora esteja fazendo um papel dramático, ela é muito conhecida como uma atriz cômica de TV. A Vani, né? A Vani, né? Tapas e Beijos. Então, ela é essa figura querida, né? Que tem ali essa presença na TV. A TV é uma mídia muito importante no Brasil, no cotidiano das pessoas, está na casa das pessoas, né? E também, ao mesmo tempo, olha que curioso, o filme acionou na sua circulação um debate muito politizado sobre, não só sobre a ditadura como passado, mas também sobre o presente, no sentido de levantar uma discussão sobre aquilo que resta da ditadura no Estado e na sociedade brasileira. Então, talvez esse conjunto de componentes aí torne o filme muito único. E só pegando aqui um gancho aqui com a fala da Nara, Zé, você... obviamente esse debate está presente no Brasil, né? E você particularmente, sempre que menciona a ditadura brasileira, você faz questão de dizer a ditadura empresarial militar, né? Então, só fala um pouco disso aí, porque dialoga bem com o que a Nara falou de um aspecto sobre esse filme. Se não o criador, mas o popularizador dessa expressão foi o René Armand Dreyfus, no seu livro 1964, A Conquista do Estado, né, do início dos anos 80, onde ele reconstitui todo o processo que vai resultar no golpe de 1964,
Mas o que é mais importante, que não tinha sido ressaltado, é o papel da liderança empresarial financiando esse processo. Daí porque, né, ele vai ressaltar que foi uma articulação e depois uma ditadura empresarial militar. Que o próprio, né, lema da ditadura, da doutrina da ditadura, que era segurança e desenvolvimento, alinhava essas duas forças. Segurança, as Forças Armadas, e desenvolvimento, evidentemente, desenvolvimento para o bolso do empresário, era outro aspecto, né? Então, nós vamos perceber que, desde o início, os ministérios econômicos foram sempre ocupados por civis ligados ao empresariado. E os ministérios da repressão foram sempre ocupados por militares. Eu acho que isso dialoga bem com o que você tinha dito aí no início. Completamente. Né? É o apagamento dessa participação da sociedade civil que está nessa memória mais hegemônica aí da ditadura empresarial militar, e que é uma memória que serve muito bem aos grupos liberais, né? Que apagam também a sua participação. A participação nesse processo. Como se não tivesse nada a ver com isso. E até a imprensa que os representava. Né? Exatamente. Bom, mas a gente vai agora, Nara, para a pergunta de um estudante de jornalismo, o Gabriel Leles, do terceiro período da PUC Minas. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Nara Scabin. Bom, professora, o Oscar de 2025, ele tem sido visto como um momento importante para o cinema brasileiro, especialmente com uma produção nacional ganhando espaço na premiação. A gente já viu Fernanda Montenegro, que marcou a história do Brasil no Oscar com Central do Brasil, e o diretor Walter Salles, que dirigiu filmes premiados como Diários de Motocicleta e Terra Estrangeira. Ambos têm trajetórias que ajudaram a consolidar a nossa indústria no cenário internacional. Considerando que o diretor Salles já trabalhou com a mãe de Fernanda Torres, como a senhora acha que a presença brasileira no Oscar deste ano dialoga com esse legado e pode contribuir para a valorização do cinema nacional dentro e fora do nosso país? Ótima pergunta, Gabriel. Obrigada, né, e pela sua questão. Acho que é importante pensar, né, nesse legado, como o Gabriel coloca, da Fernanda Montenegro, aí, né, na sua linhagem familiar, né, com a Fernanda Torres, e do Walter Salles. Esse legado que o Gabriel aponta muito bem foi muito destacado, é muito interessante observar isso na circulação do filme, no que a gente poderia chamar de uma crítica popular aí do filme, né? Quer dizer, não só na crítica dos críticos de cinema, também, claro, mas também numa crítica popular ou nessas manifestações nas redes sociais, comentários mais difusos, até nos memes, né? Então, esse legado é muito acionado, muito reconhecido pelo público, né? É interessante observar ali que essa recepção do público nas redes, né, em plataformas digitais, marca uma relação muito ambivalente com o próprio Oscar, porque por um lado o público brasileiro tem uma desconfiança, sabe que o Oscar é, afinal de contas, um prêmio da indústria estadunidense, que tende a premiar a própria indústria estadunidense. Então é claro que os filmes brasileiros, latino-americanos e de outros, né, países do sul global vão ser preteridos ali. O público reconhece isso, mas ao mesmo tempo torce, né, como se fosse uma final de Copa do Mundo ali pelo Oscar. E esse legado dessas figuras muito carismáticas, o Walter Salles já é hoje uma figura carismática, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro nesse fale, né? Então isso está muito presente. Ao mesmo tempo, embora seja só um prêmio da indústria, a gente sabe que é um prêmio da indústria, o prêmio pode, de alguma maneira, também fortalecer, né? Ali tem uma discussão sobre o chamado soft power, né? Que é uma questão importante na teoria das relações internacionais. Então, essa ideia de que um país também vai gerar influência não só pela força ou por questões econômicas, mas pela exportação de produtos culturais, por uma influência mais simbólica, né? E tem, por outro lado, a perspectiva de que um prêmio como esse possa fortalecer o campo cinematográfico de várias maneiras. Fortalece porque leva muitos brasileiros ao cinema, então foi aí uma bilheteria muito expressiva, né? E isso, claro, fortalece o campo, porque funciona como formação de público para o cinema brasileiro. Não é um filme que costuma ser pensado como um filme de formação de público, que é um papel mais atribuído àquelas comédias, né, consideradas mais assim blockbuster e tal, mas ele operou nesse sentido, ele tem levado os brasileiros ao cinema, então ele forma público, e ele também pode ajudar
a levantar o debate sobre a importância de políticas públicas, de fomento, e efetivamente já tem feito. A gente já tem aí algumas discussões, né, sobre abrir mais espaço, por exemplo, nas salas de cinema tradicionais, né, para os filmes brasileiros, porque tem um problema, o cinema brasileiro, uma dificuldade de fomento, de financiamento para fazer os filmes, mas também tem uma questão de distribuição, porque esses filmes brasileiros encontram as salas tomadas pelos grandes lançamentos estadunidenses, hollywoodianos. Então, ter mais espaço em salas de cinema é importante também. A gente vai continuar esse debate daqui a pouco. Vamos para outro rápido intervalo e voltamos já. Retomamos aqui o nosso debate sobre a repercussão da premiação do filme Ainda Estou Aqui. Nara, então esse filme, que é um filme que traz uma memória da ditadura militar, ele não fica só na disputa dessa memória, que a gente sabe que a disputa da memória é também um jeito de disputar o presente. Mas como que esse debate em torno do filme estimulou a disputa política e o debate político brasileiro atual? Bom, o filme foi ali objeto, ele próprio, de uma disputa política, né, entre as forças progressistas, de esquerda e democráticas, por um lado, e a extrema-direita por outro, né? Porque o filme se tornou, esse é um dos fatores, não é o único, mas o filme se tornou um símbolo das reivindicações contra a anistia aos golpistas que participaram dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Então, o filme foi lido, né, por essas forças progressistas de esquerda e democráticas como um símbolo, né, dessa luta, né? Ele foi encampado por esse movimento sem anistia, né, até pela discussão que ele faz ali de políticas de reparação. Ele não é um filme que fala explicitamente sobre o próprio processo de anistia ao final da ditadura militar, a partir de 79, com a lei de anistia. Esse não é tematizado explicitamente no filme, mas há ali uma discussão, né, uma representação de formas de reparação histórica. Então, há um paralelo aí que é feito, né, entre a ditadura empresarial militar e essas investidas golpistas contra a democracia brasileira hoje, né? E isso também propicia essa leitura do filme como símbolo do movimento sem anistia, que pede isso, né? Que os manifestantes golpistas do 8 de janeiro sejam responsabilizados pelos seus atos, diferentemente, né, dos criminosos da ditadura que não foram por conta da lei de anistia. E dentro desse debate, como que a extrema-direita brasileira reage a essa repercussão do filme e faz circular suas ideias sobre o filme? Dando chilique, né, Hércio? Teve ali vários chiliques, tem um em particular do Eduardo Bolsonaro, que fez ali um post, né, na rede social X. Eu não vou ler, porque acho que a gente pode, né, ser poupado disso, mas ele vai, né, fazer ali uma crítica, né, muito agressiva, inclusive ao Walter Salles, né, dizendo que o Walter Salles, né, ele chama o Walter Salles de psicopata cínico, por dizer que o Walter Salles, ao mesmo tempo em que faz um filme sobre uma ditadura inexistente, aí as palavras do Eduardo Bolsonaro, quer dizer, essa negação, né, de que houve uma ditadura e essa reivindicação também de um suposto legado positivo da ditadura que a extrema-direita faz, né? E, ao mesmo tempo, né, o Eduardo Bolsonaro, então, critica o Walter Salles por fazer um filme sobre uma ditadura supostamente inexistente, enquanto ele também se posiciona contra a anistia aos golpistas do 8 de janeiro. Então, o Eduardo Bolsonaro diz lá, né, que um sujeito que bate palmas para a prisão de mães de família, idosos e trabalhadores inocentes, enquanto faz um filme de uma ditadura inexistente, é um psicopata cínico, que, resumindo o post, né, do Eduardo Bolsonaro. Então, ele está dizendo que, na verdade, olha, você querer que aquelas pessoas que participaram do 8 de janeiro fiquem presas é mais ou menos equivalente ao que foi feito com as vítimas da ditadura, que foram perseguidas politicamente. Veja um paralelo aí completamente... E como que a imprensa retrata isso? Que é esperado que uma manifestação dessa venha da extrema-direita, mas como que a imprensa lida com isso como notícia? Bom, a imprensa repercute, né, claro, ele é uma figura aí política de destaque,
repercute com graus variáveis de tensionamento, né? Então, na imprensa comercial, esse tensionamento crítico dessa fala em especial aí do Eduardo Bolsonaro, logo depois do resultado do Oscar, né? Foi mais tensionada pelo Globo e pela Folha do que pelo Estadão, por exemplo, né? Então, o Globo dá ali a fala do Eduardo Bolsonaro, mas também fala que aconteceu uma ditadura, fala o que foi a ditadura, fala também sobre a questão do impacto da lei de anistia de 79, então é um tensionamento crítico muito mais em torno de dizer que houve sim uma ditadura do que dos outros aspectos problemáticos da fala do Eduardo Bolsonaro. Inclusive, há nessa imprensa, veja que interessante, né? Quando repercute essa fala do Eduardo Bolsonaro, há na imprensa comercial, também aí como forma de contrapor a fala do Eduardo Bolsonaro, isso está muito presente em uma matéria do Globo, que repercutiu essa fala, a mobilização de um sentido de que o filme seria uma forma de superar as diferenças políticas e a polarização no Brasil. Esse debate da polarização a gente sabe que é muito complicado, né? Dizer que existe uma polarização, não existe. Mas o Globo vai dizer isso a partir de alguns dados ali de um entrevistado, né? De um especialista que, olha, o filme uniu os brasileiros nas redes e isso é uma forma de superar as nossas divergências políticas e a polarização, quer dizer, é uma leitura despolitizante do filme, como resposta a essa fala do Eduardo Bolsonaro. Então, há um tensionamento crítico, mas é um tensionamento crítico que a gente pode problematizar também, né? Sim. E nessa investida, Zé, a disputa da memória pela extrema-direita aí fica até com a negação histórica, né? Exato. Essa negação da existência de uma ditadura tem sido uma constante a partir do governo Bolsonaro, né? Então, isso, de certa forma, foi desconstruído com o filme. O filme, ao tratar dos aspectos mais humanos, não dos aspectos propriamente políticos, mas daquilo em que a ditadura afetou as próprias relações familiares, ele conseguiu uma identidade muito grande com os telespectadores. Nós podemos perceber que em várias sessões terminava com sem anistia. E a partir daí, nos principais shows dos grandes cantores, também o grito sem anistia ecoava. E mesmo na manifestação lá do Rio de Janeiro, realizada por Bolsonaro e seus asseclas, numa janela lá no fundo estava com destaque sem anistia. Bom, nós vamos então agora para uma reportagem dos alunos do terceiro período de jornalismo e com ela nós fechamos esse nosso debate. Tá todo mundo lá fora falando da gente. A Vera não sabe o que tá acontecendo. Você tá mentindo pra gente! Ainda Estou Aqui é a nova sensação do cinema brasileiro. Com direito a prêmios importantes, como o Oscar e o Globo de Ouro, o filme foi impactante e ajudou a fortalecer o senso comunitário nacional. Durante o feriado de carnaval, diversas pessoas de diversas regiões do país foram vistas em blocos e bares, acompanhando ao vivo a cerimônia do Oscar, em que o filme foi vencedor da categoria de melhor filme internacional. Anteriormente, no último dia 5 de janeiro, a atriz Fernanda Torres, protagonista do filme, venceu o Globo de Ouro de melhor atriz. Bom, o Oscar vencido por Ainda Estou Aqui representa uma subida de nível, de patamar do cinema nacional, né? Que é um cinema tradicional, mas que encontra muita dificuldade ao longo dos anos no alcance das suas produções, né? Essa vitória possibilita que mais investimentos cheguem nos nossos filmes, produtoras, distribuidoras, plataformas de streaming vão focar muito mais em ter produtos brasileiros, filmes brasileiros, nos seus portfólios, né? Além do fato de estimular ainda mais os produtores nacionais, né? Os diretores, roteiristas, atores. Também temos a resenha do site Omelete, que comenta o quão bom o filme é e a possibilidade do filme se consolidar como um dos melhores filmes internacionais dos últimos 20 anos. O site também aborda sobre a pauta antifascista presente no filme, no período que atualmente ocorre um flerte sobre o período ditatorial. Nara, reportagem dos nossos alunos. Muito bacana, parabéns aí aos alunos pela reportagem, né? Eu acho que ela dialoga muito com a nossa conversa aqui, né? Esse impacto do
filme no debate político, essas A circulação. A né? circulação, a reportagem traz, né, ali casos de críticas, de reportagens, então gostei muito, assim, né, desse olhar, não só para a obra, mas também para o que o filme foi efetivamente como acontecimento midiático, né, que é tão importante. Bom, então a gente pode fechar esse debate por aqui e agora nós vamos para um outro momento. Óbvio que nós vamos voltar ainda nessa discussão sobre as tensões políticas do Brasil, sobre essa memória da ditadura, que é um tema sempre recorrente, mas agora a gente vai para o momento da nossa dica cultural. E eu vou começar com a indicação de uma mostra Insubmissas Mulheres de Cinema, que é da curadoria da pesquisadora Carla Italiano. Essa mostra ela começou desde o dia 11, mas ela vai estar, vai acontecer até o dia 3 de abril, no Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes. São filmes protagonizados ou realizados por mulheres que questionam as convenções do seu tempo. Então, tem debates, tem uma intensa discussão, né, também sobre esses filmes, e eu acho que vale a pena acompanhar, já que o mês de março, né, a partir do dia 8, é dedicado aí também à celebração das conquistas das mulheres, né, no Brasil e no mundo. Então, fica aí a minha dica dessa mostra importante, dessa mostra de cinema, como dica cultural. Nara? Bom, também trouxe uma dica cinematográfica, né, um filme brasileiro que tem como título Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. É um documentário, né? Não é um lançamento, mas eu revisitei aí recentemente esse filme, então quis trazer para compartilhar aqui, né? Esse filme é lindo. É lindo, né? Do Marcelo Gomes, um realizador brasileiro, um filme de 2019, e que ele vai à cidade de Toritama, né, no agreste pernambucano, e mostra como essa cidade toda se transformou, né, a partir da produção do jeans. Então as pessoas ali criaram fábricas, né, de fundo de quintal para produzir o jeans, vivem em função daquilo, né, uma produção autônoma. Então tem essa discussão também aí sobre entre aspas, empreendedorismo, como o neoliberalismo gosta de apresentar, mas que na verdade é uma forma de precarização, de expropriação extrema e de escravização, né, dessas pessoas. Então o filme levanta uma discussão também sobre relações de trabalho, sobre, né, exploração econômica e sobre a própria ideologia neoliberal ali dessa suposta autonomia, né, e aí tem esse nome, né, porque as pessoas ali de Toritama passam o ano inteiro trabalhando e quando chega o carnaval vendem tudo que tem, eletrodomésticos, e vão para a praia, fogem para as praias. É um filme muito interessante. E lembra uma música famosa também, né? E é excelente. Chico Buarque. E é um excelente debate, né? Exatamente nesse momento que a gente está vivendo. Zé, e a sua indicação, qual que é? Bom, a minha indicação é um livro que foi lançado na década de 1980, o livro do jornalista Samuel Weiner. Samuel Weiner é um jornalista judeu que nasceu em Bessarábia, atual Moldávia, e veio para o Brasil com 9 anos de idade. Ele se tornou conhecido quando, em 1949, ele vai até a fazenda onde o Getúlio Vargas estava, né, porque ele se afastou da presidência e voltou para o Rio Grande do Sul. E lá ele entrevista o Getúlio. E o Getúlio afirma o seguinte: pode publicar que voltarei para o Rio em abril ou no máximo em maio. Mas o Samuel Weiner reescreve isso. Eu voltarei, mas não como líder de partidos, e sim como líder das massas. Isso tem uma enorme repercussão, porque essa reportagem é publicada no jornal onde o Samuel Weiner trabalhava, que era o Diário da Noite, né, da rede associada. E depois, em 1951, quando Getúlio Vargas já tinha sido empossado, o Samuel Weiner, com o financiamento do Banco do Brasil, cria o jornal Última Hora, que é um jornal que cresceu, teve várias edições nos estados, inclusive em Minas Gerais. E
esse jornal vai ser o único dos mais importantes durante a década de 1960 que não trabalhou preparando a ditadura, que apoiou Vargas, apoiou Jango, apoiou Juscelino Kubitschek e foi o primeiro jornal a se insurgir contra o golpe de 64. E teve um papel importantíssimo na renovação da imprensa brasileira como um todo, com inúmeras inovações do ponto de vista da reportagem, do ponto de vista do tratamento dos temas culturais, de lançamento de inúmeros cronistas que depois se tornaram famosos, né? Enfim, um livro memorável. Vale a pena. Bom, então a gente vai terminar por aqui o nosso encontro de hoje. Quero te agradecer muito, Nara, pela sua presença, pela sua pesquisa. Muito obrigado aqui pela sua presença conosco hoje. Eu que agradeço, Hércio, agradeço também ao Zé, sempre um prazer dividir aqui a bancada com vocês. Agradeço também a quem nos acompanha aí de casa. Zé, muito obrigado também pela sua presença, sua pesquisa, seu trabalho e sua indicação aí também no nosso programa. Nara, sou eu que agradeço. E agradeço particularmente aos nossos telespectadores. E assim terminamos aqui o nosso programa. E lembramos a você que ele também está disponível no YouTube e nas plataformas Spotify e Deezer. Nos acompanhe por lá também. Um grande abraço para você e até a próxima semana.